Como nós podemos viver para Deus? Como isto é possível? O que podemos fazer? Qual o caminho tomar? Nós vamos ler em Gálatas o que devemos fazer ou viver para experimentarmos o poder e a lei de Cristo, que é a lei do Espírito de vida. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, para vivermos para Deus, temos que ter a vida de Deus. Qual é a vida de Deus? A vida de Deus é uma pessoa, é Cristo. Esta vida é este Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. Jesus obedeceu à lei e morreu por nós. Ele cumpriu a lei. A lei tem uma palavra de condenação. Cristo tem uma atitude de salvação. Por isso, seu nome é Salvador, Jesus. Pois a sua atitude de tomar a cruz e de morrer no Calvário é a atitude de obediência. Pois esta é a vontade de Deus, que todos nós sejamos feitos filhos. Mas como que nós, pecadores, vamos ser feitos filhos? Morrendo com Cristo, estando crucificado com Ele. Assim, o pecado não terá mais poder em nós, porque já não vivemos. Veja quão forte é esta palavra. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eis a chave que soluciona todos os problemas. Não são jejuns, não são louvores, não são gritos, não é nada humano, mas é algo espiritual e eterno. É Cristo. É Ele que vive em mim. Se eu viver, eu estarei em apuros, pois o ego, o eu, é pecado, é natureza de vaidade. O que precisamos compreender é que a essência do Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo. E isto tornou possível Cristo entrar em cada um que crê. Assim, quando nós encontramos os que creem, nós encontramos Cristo, pois Cristo vive em cada um deles. E como está escrito em Coríntios, logo todos morreram, para que agora vivam não para si, mas aquele para o qual Jesus morreu e ressuscitou. Portanto, a única maneira de vivermos para Deus é termos a vida de Deus. Assim, nós somos crucificados com Cristo e ressuscitados com Ele. Veja que no versículo 20, ele explica: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivo na fé no Filho de Deus. Vivo na fé, ou pela fé, no Filho de Deus. Esta é a vida espiritual dos filhos de Deus. Portanto, todas as coisas que começam com o ego, ou começam ou procedem do eu, são pecaminosas. O eu é a carne.
podemos ler as obras da carne, aqui mesmo em Gálatas, e vermos e percebermos que são todas malignas. A única maneira de alcançarmos a salvação é por meio de Jesus, porque nele morremos e ressuscitamos. Portanto, agora somos feitos filhos de Deus em Cristo. É o que Jesus disse no Evangelho. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, não pode produzir muitos grãos. Mas se cai e morre, ele produz muitos grãos. Isto é, todos nós somos Cristos, produzidos pelo único Cristo, o único Deus verdadeiro, por meio de Jesus, Filho do Deus vivo, que faz com que cada um de nós sejamos também filhos do Deus vivo. Louvamos o nome do Senhor. Que sejamos agradecidos e possamos agora dar o testemunho de filhos de Deus, pois o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Louvado seja Jesus. Amém.